Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Eu saudo toda a igreja na paz do Senhor Jesus. Os irmãos que estão presentes aqui, os que estão nos lares, aleluia Jesus, que sejam, aleluia Jesus, sintam a presença de Deus nesse momento. Saúdo todos os irmãos que nós vamos, aleluia, estar fazendo a oração da abertura do culto desta noite, aleluia Jesus. Querido eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, graça te dou, Deus, por mais esse dia, Senhor, que o Senhor nos trouxe aqui na tua casa, ó Pai. Eu te agradeço, ó Deus, pela vida, Senhor, de cada um dos teus filhos, ó Pai, aleluia, que se faz presente aqui, meu Pai. Ó Deus, para participar desse culto, Deus, para cultuar teu nome, Deus, para louvar o teu nome, Senhor. E te agradeço, Deus, também pela vida, ó Pai, daqueles, ó Deus, que por um motivo ou outro não puderam vir aqui, Senhor. Aqueles, ó Deus, aleluia, que estão nos lares, ó Pai, seja alcançado pelas tuas bênçãos, eu seja visitado pelo teu Espírito Santo, Senhor. Que o Senhor tome, meu Pai, a direção desse trabalho, meu Deus, que venha fluir da melhor maneira possível, ó Pai. Os louvores, ó Deus, a palavra, ó Pai, aleluia, pode ser recebida em nossos corações, ó Pai. Que nós possamos sair daqui, Senhor Jesus, não como entramos, ó Pai, mas sim, ó Pai, confortado, ó Deus, espiritualmente, ó Deus, materialmente, ó Deus, levando para nossos lares, ó Pai, aquilo que nós precisamos, ó Deus, aleluia, que é a bênção, Senhor, que é a proteção divina do teu Espírito Santo, Pai. Por isso, ó Pai, nós te pedimos desde já e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Amém. Graças a Deus, mais um dia nós estamos aqui para junto nós adorar o Senhor Jesus. Quero cumprimentar os irmãos que estão em casa, convidar você que está em casa para junto nós louvar, adorar aquele que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor, amém? Com toda a sua alegria, com toda a sua alma, adore Ele de todo o seu coração nesta noite. Aleluia, Jesus. Tipo
Glória a Deus. Você não Vinícius Carvalho também, pode fazer uso desse tempo. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos cantados do Senhor, amém? Amém. Compartilhar um versículo com os irmãos que se encontram em Romanos, capítulo 8, verso 18. Glória a Deus. Romanos capítulo 8, verso 18. Amém? Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos há de ser revelada. Amém? Os irmãos podem se aceitar. Diante da diversidade que nós temos passado, meu irmão, pelo vírus, por perda de entes queridos, por desemprego, às vezes pessoas passando necessidade, fome, mas pensar que a volta de Deus, Jesus está próximo, né, irmãos? E às vezes nós não entendemos e ficamos focados no nosso, aqui, né, no que é terreno. Às vezes nós preocupamos com o dia de amanhã, com o nosso emprego, o que eu tenho que resolver amanhã. Às vezes eu estou aqui no culto preocupado que eu tenho que chegar em casa, o que eu tenho que fazer, né, irmãos? Mas às vezes nós esquecemos que aqui é só uma passagem e que o nosso lar não é aqui. O Senhor, quando Ele se despede dos discípulos, Ele disse que Ele ia e Ele ia preparar um lugar, e Ele está preparando um lugar para nós. Às vezes nós esquecemos que aqui é só uma viagem, que o nosso lar é a glória, é a eternidade junto de Jesus. Que nós irmãos ter isso no nosso coração, que aqui é uma passagem. Aqui a gente vai passar por sofrimento, por lutas, nós vamos ser provados, testados, mas após tudo isso, nós vamos para o nosso verdadeiro lar, que é a glória, para morar junto com Jesus, adorar Ele eternamente, nos séculos dos séculos. Que nós tenhamos isso no nosso coração, que aqui está difícil, às vezes é duro, mas não é para sempre. Aquilo que o Senhor tem preparado para nós é muito mais do que aquilo que nós temos passado. Fique firme em Deus, firme com Jesus, que a glória está reservada para nós, irmãos. Se nós formos fiéis a Ele, permanecemos no caminho, temos uma grande recompensa, porque Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele nos prometeu. Amém? Eu agradeço a oportunidade que nós vamos ter no nome do Senhor. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Amém, irmãos. Está aí, irmão Ney, irmã Rose. O que a gente pode esperar de mais alegria do que isso? Ter um filho salvo, crente, testificando, falando do amor de Deus. Que honra maravilhosa, né? Graças a Deus. Queridos, nós vamos agora louvar o Senhor, assim, bem tranquilos mesmo, como estamos, com o hino 141. Vamos tocar bem baixinho, bem gostoso com a igreja, 141. Depois a nossa irmã Lídia vai fazer a oração e o presbítero Daniel, o irmão dela, 2 vezes, vai ministrar a palavra de Deus, tá bom? 141, onde guiar meu Senhor, eu seguirei por seu amor, graças a Deus. Irmãos, está conosco nessa noite, o seu irmão Lorival, o seu irmão Rô, o seu irmão Luiz, estão sempre conosco, são da casa da Vila Martins, e são daqui também, quem é daqui de lá também, somos uma igreja só. Os irmãos estão felizes, irmãos? Amém? Amém. Graças a Deus. Também, irmãos, nosso irmão Claudinei, para nossa alegria e satisfação, batizou sábado retrasado, está aí hoje, né? Com a filhinha dele, com a esposa dele e com a cunhada dele. Dá um tchauzinho para a igreja aí, ó. Graças a Deus, muito bem. Os irmãos estão felizes, irmãos? Amém? Amém. Nós estamos muito felizes com a presença de vocês, que Deus possa trabalhar ricamente na vida de vocês em todos os sentidos, tá bom?
Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei com o seu amor. Hora que acabar, estiver acabando, Maria. Já vem aqui em seguida o presbítero Daniel vai nos ministrar a palavra de Deus. Vamos então louvar juntos ao Senhor nosso Deus. Soberano Deus, eterno graça, neste momento, Deus, nos colocamos mais uma vez diante da tua presença santa. Te agradecemos, ó Deus, por todos os louvores, por tudo que foi citado, Senhor Jesus, por sentirmos, ó Pai, a tua presença santa, ó Deus eterno. Te agradecemos, ó Deus,
Pai. A tua palavra é santa, Pai. Fala com cada necessidade aqui nesta noite, ó Deus. Que o Senhor venha derramar da tua graça, do teu Espírito Santo em nossos meios. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças te damos, Pai. Aleluia. Obrigado. Estão os irmãos com a paz do Senhor. Bem, irmãos, graças a Deus que nos dá a vitória para o nosso Senhor Jesus Cristo. Somos mais essa noite, né, para adorarmos o nome do Senhor. Queria convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Josué, capítulo 1. Capítulo 1. A partir do primeiro versículo, versículo 1 e 2, meu irmão, diz assim a palavra do Senhor. Diz ali, né? E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: meu servo Moisés, meu servo é morto, levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Amém. Pode assentar, irmãos. Deus abençoe. Viu? A gente irmão, a gente assim, talvez seja um costume, né, de pregador. A gente vai lendo a Bíblia, vai lendo o texto, e esses versículos, né, a história aqui de Josué, tenho lido assim, tenho meditado, tenho pensado. A gente sempre se preocupa assim, que Deus deu uma direção assim para o texto, para a meditação, para a hora de pregar. E eu queria compartilhar com os irmãos acerca disso, né? A gente vai vivendo a vida. Eu acho que assim, tanto a vida cristã como a vida secular, né, irmãos, né, elas são divididas assim por muitas etapas, né? A gente sabe assim, né? Se a gente fizer um retrospecto da nossa vida, independente, né, de ser casado, ser solteiro, né, a gente percebe assim, né, que enfrentamos situações, né, etapas da nossa vida que elas foram nos moldando, nos ensinando, nos amadurecendo, né, irmãos? E essas etapas elas são importantes, né, para o nosso desenvolvimento como pessoa, como ministro, como servo de Deus, como aqueles que querem, né, crescer, se desenvolver em todas as áreas da vida. E meditando nesse texto, né, irmãos, porque Josué, irmãos, ele é um grande personagem bíblico, né, irmãos? Grande conquistador, um grande homem de Deus, né? Privilegiado, né, irmãos? Junto com Caleb, né? Porque, como é conhecimento dos irmãos ou daqueles que estudam a palavra de Deus, né, que, né, de todos aqueles que saíram do Egito, apenas, né, Josué e Caleb foram os únicos que entraram na terra prometida. E meditando assim, né, irmãos, acerca, né,
do que Deus tem para nós, assim, nessa noite, uma palavra me chamou a atenção aqui, que diz, né? Isso sucedeu depois. A palavra que me chama a atenção a princípio é depois. E a gente meditando, né, irmãos, assim, a gente vai pensando assim, às vezes a gente se pergunta, né, para nós, assim, quando a gente está enfrentando uma situação difícil, né, talvez seja comum a gente se perguntar assim, né, o que vai ser depois? E depois? Se acontecer o que está para acontecer, o que vai ser depois? Né? Como vai ser a minha vida depois? Como que vai ser as coisas depois? Pensando, né, irmãos, essa palavra nos traz um sentido de desprendimento, sabe? Parece que esse depois aqui na vida de Josué nos traz um sentido assim, sabe? Como aquele médico que corta o cordão umbilical, né? Como aquele pai que vai ensinando o filho a andar e chega uma hora assim, olha, você vai levar uns tombos aí, mas, né, você vai aprender a andar, você vai aprender a andar de bicicleta, sabe? Ou seja, né, chega uma hora que a gente tem que entender que, né, precisamos caminhar com as nossas próprias pernas, sabe? Viver as nossas próprias experiências, sabe? Viver as nossas desilusões, as nossas decepções, as nossas vitórias, as nossas próprias conquistas. O depois, ele tem esse sentido, sabe, irmãos? Porque, né, Josué, ele viveu, né, ali os 40 anos no deserto, né, como se fosse uma escola para ele, sabe? A sombra de Moisés, né, próximo de Moisés, caminhando junto com Moisés, sabe? Sendo direcionado por aquilo que Deus, né, fazia através de Moisés. Mas chega o depois de Moisés. Agora é Josué. Eu meditando assim no texto, né, irmãos, a gente como cristão, né, como servo de Deus, né, assim, não é uma crítica, é uma coisa que eu tenho comigo, assim, sabe, é uma coisa pessoal minha, assim, sabe, eu me preocupo, assim, às vezes com depois, né. Por exemplo, assim, eu quando estava na Bolívia, a gente participava assim da escola dominical, né? Eu me perguntava assim, sabe? E o dia que o professor, depois que o professor não estiver, né? Quando não tiver um pregador, quando não tiver alguém que toque, sabe? Às vezes a gente pode viver assim os depois, e o Deus vai olhar para mim, vai olhar para você e vai dizer para a gente, olha, levanta aí, passa esse Jordão. Agora é com você, sabe? Eu me lembro da primeira vez que eu preguei na Bolívia, né? O pastor Nelson falou, você tem meia hora, né? Eu me lembro que foi 15 minutos e eu já estava devolvendo assim o microfone, sabe? E eu sei, irmãos, que a gente não é medido, né, irmãos, pelo tempo que a gente prega, se prega 15, se prega 2 horas. Mas assim, a gente vai entendendo que tem coisas que, sabe, eu preciso encarar, sabe? Eu preciso me dispor, sabe? Tem situações assim na vida, em todos os sentidos, como a gente diz assim, tem hora que a gente tem que dar a cara para bater, sabe? Tem hora que a gente tem que se apresentar, sabe? Tem hora que a gente tem que se colocar à disposição.
Porque a gente, sabe, vai chegar o depois. E quando chega o depois na nossa vida, sabe, a grande preocupação é que às vezes o depois chega e eu não estou preparado. Às vezes o depois ele chega, sabe, e eu não me preocupei em ter uma boa estrutura para vencer as minhas lutas, para vencer as minhas provas, para viver as minhas experiências. Porque a gente tem que entender que não dá assim para a gente viver todo o tempo à sombra de alguém, à sombra do pai, à sombra da mãe, né? Tem dias, tem horas que você vai chorar e não vai estar ali o teu pai, não vai estar ali o Moisés, não vai estar ali a tua mãe, sabe? Não vai ter um amigo, é você e Deus. E você tem que enfrentar esse depois da sua vida. Você tem que entender que esse depois, sabe, é uma nova etapa. Sabe, esse depois é você e Deus, é a sua história com Deus, sabe, é o seu momento com Deus. Aleluia. Não é verdade? Vem o depois. E depois, né? Quantas vezes a gente já não se perguntou, né? E depois, né? Depois que minha mãe não estiver, depois que o meu pai não estiver, depois que o líder não estiver mais ali, né, irmãos? Aleluia. Então a gente tem que se preocupar com isso, viu, irmãos? E é interessante que Deus fala para Josué, dizendo assim: Moisés, meu servo, é morto. Na minha tradução aqui diz: dispõe-te agora, ou levanta-te, pois, agora. É uma ordem imperativa de Deus, né, irmãos? Deus, Ele está ordenando Josué. Eu quero que você mude a sua postura agora. Eu quero que você se levante agora. É agora. Passou os dias de luto de Moisés e Deus falou: olha, a minha história com esse povo continua. Agora é você que tem essa missão. E é agora, não dá tempo mais para ficar assim, choramingando, lamentando, porque Moisés já não vai mais estar conosco. É você que eu preciso, é você que eu vou usar, é você que eu vou encher, é você que será o instrumento meu para levar esse povo a conquistar essa terra. Aí você precisa se dispor, né? Se dispor. Se levante, se apresente. Irmãos, a gente vai assim, né, irmãos? Como eu posso dizer assim? Porque é um grande perigo para o desenvolvimento pessoal. É um grande perigo quando a gente se acostuma, né, com as coisas muito fáceis, né? Ali, a comidinha está aqui, né? Irmãos, o animal que está ali toda vez, né? A comidinha ali, a ração ali, sabe? Ele acostuma, né, irmãos? Acostuma, ele sabe que aquele horário vai estar ali, a comida vai estar ali, ele perde, né? Ele chega a perder até a sua própria identidade, o seu instinto de se, por exemplo, é um animal que é acostumado a caçar, né? Ele perde isso porque ele se acostuma. Ele sabe que naquela hora, sabe, na hora certa, o tratador vai chegar ali, vai pôr um alimento para ele comer. Ele não vai precisar sair na floresta ou atacar. Entende? E é um grande perigo isso, né, irmãos? Porque
às vezes a gente se acostuma assim, né, com a comidinha pronta. Às vezes a gente não tem aquela preocupação de dizer para dentro de si assim, sabe, Deus, o Senhor pode me usar, sabe, eu quero ser usado pelo Senhor, eu quero conhecimento da palavra do Senhor, eu posso ser um instrumento, eu posso ser um pregador, eu posso louvar o Senhor, sabe, eu posso ser alguém que o Senhor pode usar, né? Às vezes a gente não tem essa preocupação de buscar em Deus, de ler a palavra de Deus, de direcionar a própria vida para essa finalidade. A gente vai vivendo, se acostumando com tudo pronto. Mas Deus está dizendo, olha, levanta-te, se dispõe, eu quero usar você, eu quero encher você, eu quero mudar a sua história, eu quero mudar, sabe, essa monotonia espiritual que você está vivendo, eu quero sacudir a sua vida, mas você precisa se levantar, você precisa se apresentar. Aleluia, aleluia, dispõe-te agora. E é interessante, né, irmãos, porque quando a gente lê a palavra agora, né? Está escrito agora, não está, irmão? Tá, né? A gente sabe, né, irmãos, que para tudo tem um tempo, né, irmãos? Para tudo tem um tempo. Mas existe no tempo de Deus também existe o agora. Ou é agora, ou Deus vai levantar outro, né? Ou você se dispõe agora, ou eu vou procurar uma outra pessoa. Eu gosto muito daquela passagem, se eu não estou equivocado, no livro de Joel, né, que fala sobre que Deus tinha enviado uma grande fome, né, sobre a terra, os gafanhotos destruíram tantas as plantações, né? E Deus levanta o profeta Joel para despertar o povo, né? E ele começa dizendo, olha, chorem os ministros, chorem os sacerdotes, né? E é interessante que ele fala assim, né, que, sabe, o noivo saia do seu tálamo, né? Saia. Eu fiquei pesquisando, sabe, por que Deus falou para o noivo sair do seu momento de lua de mel, né? E a gente sabe, né, irmãos, que, se não estou equivocado, né, já faz um tempo que eu não leio esse texto, e a lua de mel para um cidadão de Israel, para os judeus, ela durava 30 dias, né? Acho que, se não estou equivocado, tinha um bom período. Ele não podia ir para a guerra, não podia fazer nada, né? Ele dedicava, né, todo aquele momento, todo aquele período, né, era para eles se conhecerem, se amarem, e era isso que estava na lei. Aí de repente chega o profeta e fala assim, olha, a lua de mel pode esperar, né? A urgência de Deus é maior, Deus quer vocês agora. Eu acho que tem situações, né, que a gente pergunta assim, né, irmãos, quando a gente fala de pregar a palavra de Deus, de anunciar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Assim, a gente é bastante educado, né, mas eu fico pensando comigo, dentro de mim, assim, sabe, porque ainda tem gente esperando uma revelação de Deus para dizer para ele que ele tem que pregar a palavra de Deus. Tem gente que está esperando, está orando, está dedicando a sua vida orando, para que Deus envie um mensageiro para dizer para ele assim, olha, meu filho, você tem que pregar a palavra de Deus, você vai ser um pregador da palavra de Deus. Jesus já falou, Jesus já mostrou, sabe, ide por todo mundo e pregai o evangelho. É uma ordem, não é um pedido. Vai, prega, aleluia.
Grande Deus. E outra coisa que me chama a atenção, assim, uma das coisas que chama a atenção no texto é: e passa esse Jordão. Vai você e todo esse povo e passa esse Jordão. A palavra Jordão significa aquele que desce. Aquele que desce, né? E quando a gente, né, esses dias eu estava ali meditando, né, pastor? Eu falei, se o pastor chamar eu um dos 12 dias, eu vou falar sobre isso daí, sabe? Passar o Jordão. E a gente vai meditando assim, porque, né, a matemática de Deus, eu não sei se lá no céu tem gráficos, né, mas é diferente, irmãos, é diferente do gráfico dos homens, sabe? Da matemática que a gente aprende aqui na terra, né, irmãos? Porque a gente canta, né, tem alguns louvores que falam e a gente sabe, né, que para Deus, irmãos, para a gente subir, a gente tem que descer, né, irmãos? Descer. Para a gente entender o que é subir no degrau de Deus, a gente tem que passar pela escola da descida. A gente tem que aprender a descer. A gente desce, né, irmãos? Até o próprio Deus desce, né? Lá Moisés falava com Deus assim, a Bíblia fala que o Senhor descia, né, na nuvem, na coluna de fogo lá, e falava com Moisés. Deus descia, né? O Espírito Santo desceu sobre os discípulos lá, capítulo 2 de Atos, né? Eu gosto muito dessa situação, assim, porque assim, irmãos, a gente tem que entender que eu acho que uma das escolas mais importantes, né, uma das lições, né, uma das etapas talvez mais importante, assim, para uma pessoa que está vivendo esse caminho é quando ele é aprovado, né, irmãos, ou quando ele vive essa experiência de descer na presença de Deus, sabe? Descer. E descer para Deus é diferente, né, irmãos? Eu fiquei pensando assim, né? Porque se você vai fazer uma reunião assim, daí eles pegam lá os slides e aí tá a sua vida assim, se você olhar assim a sua vida assim, lá naquela ponta, lá em cima, né? Aí os gráficos vão descendo. Aí você vai pensar assim, né, irmãos? Hoje, se a gente olhar assim o desenvolvimento de uma empresa, o desenvolvimento de alguém, né, de negócio, né? E se te mostrarem um gráfico e esse gráfico vai descendo, né? A gente entende como a gente entende, não é bom, né, irmãos? Vocês acham? Tem prejuízo aí, né? Vai fechar a empresa, fulano parou de se desenvolver, né? Olha, eu pensei assim, sabe, estava meditando porque há um grande mistério, né, irmãos, quando a gente desce assim na presença de Deus, né? Quando a gente enfrenta esse Jordão, passa o Jordão ou enfrenta essas descidas, né? Porque Josué passou por isso, né? Eu estava ali no banco e pensando assim, né? Não sei se estou certo, né, irmãos? A gente prega assim, irmãos, tem hora que a gente volta para casa e fala assim, não acredito que eu falei aquilo, sabe? Né? E a gente fica até com medo, né, irmãos? Puxa vida, deveria ter evitado aquela palavra, sabe? Mas eu fiquei pensando assim, se for o caso agora, os irmãos, perdoa, né? Mas assim, parece que o Jordão, ele tem um sentido assim para Josué como um divisor de água. Não só para Josué. A gente vê ali no ministério do profeta Eliseu, depois que Elias é levado para o céu, cai a capa dele, né?
Eliseu enfrentou o Jordão da mesma situação, e a Bíblia fala que ele colocou assim a capa no Rio Jordão também, e o rio se dividiu em dois, e ali foi selado, o ministério profético de Eliseu, As pessoas enxergaram, que realmente Eliseu era o sucessor de Elias. O próprio Jesus, começou o seu ministério, mergulhando no Rio Jordão, Foi batizado no Rio Jordão, teve que descer no Rio Jordão. É um divisor de água a gente enfrentar o Jordão. Não sei hoje assim na sua vida, qual é o Jordão que está na sua frente, sabe? Não sei se é o medo, se é condições financeiras, preocupações, não sei se é o depois, depois do Jordão, mas o que a gente pode dizer, irmãos, é que a vida nunca mais é a mesma quando a gente passa o Jordão. Passa esse Jordão. Deus não disse para Josué: pula o Jordão. Deus não disse: desvia-te do Jordão. Deus falou para ele: passa o Jordão. Passa, enfrenta, passa essa situação, sabe? Passa essa luta, enfrenta essa sua dificuldade, luta para que as coisas melhorem. Passe por isso, não é outro, é você, sabe? Passa o Jordão, porque existem garantias de Deus. Existem garantias de Deus. Eu acho que a principal delas é: serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Amém? Que Deus abençoe, que as palmas louvam o nome do Senhor. Obrigado, irmãos. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém, igreja. Vamos colocar em pé para nós juntos adorar o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a teu nome, Jesus. Fazer a vontade do Senhor Jesus.
Está conosco nessa noite também, irmãos, o jovem Lucas. Deixei passar o Lucas, mas estou corrigindo agora, tá bom? Ali aquele moço ali na frente do Daniel. E é uma alegria ter você conosco aqui nessa noite, tá bom? Deus te abençoe ricamente. Amém, irmãos? Amém. Seja bem-vindo, eu não subei, em nome do Senhor. Irmãos, dia 12, nós comemoramos, nós oramos pelo presbítero Odiniz, que completou 80 anos de idade. Então Deus abençoe o presbítero Odiniz, ele esteve aqui de manhã, escabotaram de reunião, enfim, ele já tem 80 anos, ele disse que talvez não viria, mas está abençoado em nome do Senhor Jesus da mesma forma. E nós saudamos aqui, e por mais uma vida e por tê-lo junto conosco aqui. Também, irmãos, amanhã, que é dia 17, nós temos um aniversário de 51 anos. 51 anos de casamento. Está aqui dentro. Quem que está fazendo 50 anos de casamento? Nossa, assim. Aí tá, uma igreja de doido, né? Nem deixou a charada lá na minha. Tudo tá aí, irmãos, olha. E aí, tá lá na porta ali, irmão. Não, eu estou aguentando ele. Não, aí, não, eu não estou aguentando ela. Eu falei, nossa, vamos brigar. Peraí, eu chamei a psicóloga lá. Aí eu falei, vamos, né? Eu estou aguentando ele, está aguentando. Mas tá aí, irmãos, olha. Um casal feliz, um casal abençoado, cheio de filhos e filhas, cheio de netos, bisnetos, bisnetas, tetraneto já tem, trineto, nossa Deus, essa daí, nossa, ô João, que coisa, irmão, que coisa linda, irmão João, no Olga já tem neto, bisneto, e depois do bisneto, tataraneto. Então tá aí, ó, que família linda, que família abençoada, 51 anos de casamento, né? E nós estamos felizes de ter esses servos de Deus aqui em nosso meio para juntos nós servirmos ao Senhor. Estamos felizes, irmãos? Amém? Amém. Vamos aplaudir a Deus pela vida do Filho, pela vida da obra, pela vida do nosso irmão Vitorino. Graças a Deus. Isaías também fez aniversário. Parabéns para Isaías também. Graças a Deus, é uma alegria e uma honra também ter o nosso irmão Isaías conosco. Essas palavras são para o também, tá bom, Zé? Não sabe do apreço, da estima que nós temos pela sua vida. O nosso irmão Leandro e a família dele não estavam presentes de manhã e agora não estão novamente. Ele só falta mesmo por um problema grave, sério. Então, nós vamos orar. E depois nós vamos ver, né, o que aconteceu com o Leandro. Eu pensei que ele estaria aqui à noite. Ele não avisou, mas nós vamos orar para que Deus o abençoe ricamente. Nós tivemos uma reunião hoje de manhã. Então, o presbítero Daniel, não é exclusividade sua. Falar, oh meu Deus, o que eu fui falar? Não é exclusividade sua, não. Entendeu? Várias pessoas. Eu acho que todas as pessoas que têm compromisso com a palavra, com Deus, depois fica aquele negócio martelando, né? Algumas vezes nós falamos de nós mesmos. A gente erra, sim. Mas muitas vezes também é Deus usando, é Deus falando para a igreja. Então é isso que é o importante. E nós, irmão, nessa noite, eu juro, eu considero que nós ouvimos uma verdadeira profecia, uma verdadeira direção, uma verdadeira palavra de Deus para nós que aqui estamos nesse tempo e que estamos ouvindo essa palavra aí, ó, por esse instrumento. Considero, irmãos, uma verdadeira profecia de Deus para as nossas vidas. E a Bíblia diz assim: quem tem ouvidos, ouça, né, o que o Espírito diz à igreja. Glória a Deus. Graças a Deus, irmãos. Querendo Deus, quinta-feira, 20 horas, nós retornamos aqui na casa do Senhor. Não temos escola dominical ainda. E no domingo, 18h30, estaremos aqui novamente, se o Senhor permitir. E terça-feira, 20 horas,
o culto na casa da irmã Ercília do irmão Tiago, ali próximo ao Jatobal, atrás da madeireira Tronco Avaré. Então nós estaremos terça-feira lá e quinta-feira estaremos aqui para fazer a obra de Deus em nome do Senhor Jesus. A irmã Ercília, irmão Tiago, também várias pessoas, irmãos, estão impossibilitadas ou se precavendo por causa deste vírus que está voltando aí a ter um número elevado. Tá bom? Nós estamos orando e nós estamos vencendo em nome do Senhor. Nós não temos dúvida. E nós tivemos uma reunião abençoada, onde nós tivemos várias diretrizes para a nossa obra, muito importantes, para depois não ser pego de surpresa, para nós sabermos onde estamos pisando, sabemos onde estamos pisando. E é muito bom quem esteve presente, e aqueles que não estiveram presentes, talvez desinformados, talvez poderiam até ter prejuízos, por não ter tido uma informação no momento correto, mas a gente então deve se informar, deve estar participando sempre dos trabalhos da igreja. Foi uma equipe maravilhosa que fez o trabalho funcionar e funcionar bem na ceia do Senhor e do batismo, e também hoje na reunião de obreiros. Desde tirar uma tampa do tanque, depois colocar de volta. Olha que bonito, nem parece que tem um tanque aqui. E Deus abençoou, funcionou tão bem, com a filmagem, daí agora não atrapalha em nada. Então vem alguém limpa, vem alguém pinta, vem alguém tira tampa, coloca, tantas outras coisas, tantos nomes, é complicado até de citar, mas o irmão Altran, a irmã Rosângela, foram militares, acordaram cedo, se dispuseram para fazer aquele lanche gostoso que nós participamos hoje pela manhã, e também na reunião do batismo e ceia do Senhor, o nosso canto, sábado retrasado. Deus abençoe a vida dessa família maravilhosa que tem servido ao Senhor nosso Deus. Então esses são as considerações, os pedidos de oração. Deus te abençoe, irmãos, que nós possamos estar na presença de Deus, no temor de Deus a cada dia. Deus abençoe os visitantes, aqueles que estão conosco, a família do nosso irmão Claudinei. Deus abençoe vocês ricamente. Hoje caiu uma sementinha no coração de vocês, e outras virão ainda, que farão um grande efeito na sua vida, na vida de vocês. Nós acreditamos nisso, viu? Em nome do Senhor. Então nós vamos louvar a Deus com mais um cântico, e depois nós vamos fazer uma oração final e agradecer a Deus. Louvamos a Deus pela vida da irmã Dilma, que aí está, firme e forte. Falei para a irmã Dilma, vem fazer oração no final. Chama outro. Tá bom, Dilma, eu sou obediente. Sou obediente, mas nós honramos ainda. Então, graças a Deus, a irmã Alice fez um tratamento, um procedimento médico, nós oramos por ela. O Orlando Pai, Orlando Dias, nós estamos orando por ele. A irmã Terezinha, a irmã Dircina, a irmã Lázara, nós estamos orando por esta sinceridade de Deus, para que Deus dê grande vitória para elas, para o grupo de irmãos que nós estamos orando em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ficar de pé então, irmãos, e nós vamos agora louvar a Deus, vamos contribuir para o reino de Deus, e em seguida retornar abençoados para os nossos lares em nome do Senhor. Mais alguma coisa mais? Vamos então adorar a Deus, irmãos, cantar bem gostoso para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus.
pessoas, esses homens, essas mulheres de Deus, que nós estamos intercedendo, que nós estamos clamando, que a tua bênção, Senhor, esteja sobre a vida deles. Te apresentamos, meu Deus, aqueles que estão nos visitando aqui nesta noite. Senhor, leva cada um da tua casa, abençoa com as ricas bênçãos dos céus, abençoa, Senhor, com toda sorte de bênçãos maravilhosas. Confirma a programação do trabalho, confirma, Senhor, os nossos passos, ajuda, Senhor, a tua igreja a crescer, a se desenvolver, a se estruturar na tua presença e no teu temor. Dá-nos uma semana abençoada, Senhor, dá-nos uma semana de vitória. Se o Senhor permitir, quinta estaremos aqui, domingo estaremos aqui. Se o Senhor permitir, logo retomaremos a escola dominical, logo retomaremos, Senhor, o IBDC, os trabalhos da igreja que saem dos trabalhos normais. Leva o teu povo na tua paz, ajudando, abençoando, Senhor, dando a tua vitória. Senhor, os que estão enfermos, os que estão impossibilitados, os que estão debilitados, ajuda pelo teu favor. Deus, nós clamamos ao Senhor, nós confiamos ao Senhor e nós esperamos com gratidão, com confiança e o fazemos em nome de Jesus. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e todos juntos. Amém. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. Vocês são maravilhosos, vamos comer um povo.